1º de março de 1953, Moscou. Na Dacha de Kuntsevo, os guardas de Stalin encaram uma porta fechada. Um ruído vem do quarto. Depois, silêncio. Eles não entram. Sem autorização, cruzar aquela porta podia custar a vida de um guarda. As horas passam. Ninguém toma a decisão. Do outro lado, Stalin já está caído, sem fala e sem forças. A demora nasce do medo imposto aos homens que o protegiam. A causa oficial da morte seria hemorragia cerebral. Stalin morreria em 5 de março de 1953. Então a guarda abre a porta. Stalin está no chão. O homem encontrado sem fala numa casa de campo perto de Moscou carregava, desde Gori, marcas de varíola e uma lesão no braço esquerdo. Iosif Vissarionovich Dzugashvili nasceu ali em 1878, quando a cidade georgiana pertencia ao Império Russo. A família vivia com pouco. Vissarion, seu pai, era sapateiro. Ekaterina, sua mãe, uma costureira religiosa. Os dois imaginavam destinos diferentes para o filho, enquanto a pobreza limitava a casa e as escolhas da família. Ekaterina queria estudos e uma vida religiosa. Vissarion queria que o menino aprendesse o ofício de sapateiro e repetisse o trabalho que sustentava a família. As cicatrizes da varíola ficaram em seu rosto. Depois de um acidente, o braço esquerdo perdeu parte dos movimentos e permaneceu limitado pelo resto da vida. Dzugashvili era seu sobrenome antes do nome Stalin. A insistência da mãe pelos estudos acabaria levando o menino ao seminário. A mobilidade do braço esquerdo nunca voltou. Em 1894, a decisão da mãe levou Dzugashvili ao Seminário Teológico de Tiflis. Era uma das instituições de ensino mais importantes da região. Ali, a disciplina religiosa dividia espaço com textos marxistas, passados entre alunos longe dos administradores. Dzugashvili lia esses textos e também os distribuía. Não era uma conversa isolada. Aqueles escritos ligavam a sala de estudos à política clandestina que ele seguiria depois. Os administradores descobriram a atividade. Em 1899, expulsaram Dzugashvili por divulgar literatura marxista e participar de ações que chamavam de subversivas. A saída encerrou a rotina do seminário. Depois disso, ele entrou no trabalho clandestino dos bolcheviques, onde greves, sabotagens e assaltos a bancos financiavam o movimento. As autoridades czaristas responderam com prisões repetidas e deportações para a Sibéria. Ele passou por esse ciclo várias vezes, entre atuação clandestina, prisão e exílio interno. A disciplina religiosa ficou para trás. Contatos políticos e detenções passaram a marcar seus dias. Em 1912, publicações clandestinas começaram a trazer o nome Stalin. A palavra russa Stal, aço, deu origem ao novo nome. De codinome clandestino a secretário-geral, Stalin mudou de posição dentro do Partido Bolchevique. Em 1917, a revolução levou os bolcheviques ao poder depois da queda do antigo regime. Nos anos seguintes, Stalin concentrou-se em cargos administrativos e nas nomeações internas. O posto mudava a disputa. Ele influenciava quem recebia funções, quem perdia espaço e quem ocupava cargos decisivos. Em 1922, Stalin tornou-se secretário-geral do partido. Leon Trotsky reunia multidões com discursos e presença pública, enquanto Stalin acumulava influência nas decisões internas. Um falava para as massas, o outro distribuía cargos. Lenin morreu em 1924, e a disputa pela sucessão começou dentro do Partido Bolchevique. Trotsky perdeu influência de forma gradual. Seus antigos aliados também passaram a enfrentar afastamentos e isolamento político, conforme Stalin ampliava o controle sobre as nomeações. Em 1929, Trotsky foi expulso da União Soviética. Ele terminou no exílio. Em 1940, Trotsky foi morto no México por um agente ligado a Stalin. Com rivais afastados, Stalin concentrou poder para impor metas à economia soviética. Em 1928, lançou o primeiro plano quinquenal. O prazo era de 5 anos. A meta cobria aço, carvão, máquinas e armamentos.
O plano seguia até 1932. Em 1929, começaram a construir Magnitogorsk. Em 1932, a usina hidrelétrica do Dniepr entrou em operação. Campos e pequenas vilas passaram a cercar canteiros, fábricas e novos bairros operários. As metas exigiam trabalhadores em massa. Milhões de pessoas foram mobilizadas à força para cumprir os objetivos definidos pelo Estado. As jornadas se alongavam. Quem falhava enfrentava punições. Os canteiros também receberam presos políticos e pessoas acusadas de crimes contra o regime. Eles carregavam materiais, erguiam instalações e cumpriam metas sob vigilância. A produção crescia, o trabalho forçado também. Cidades industriais e grandes fábricas apareceram onde antes havia campos e pequenos povoados. Enquanto as obras industriais avançavam, o governo tirou dos camponeses a terra e os animais para impor a coletivização. Em 1929, Stalin anunciou a campanha de coletivização em massa. As propriedades rurais privadas desapareceram e as terras passaram a fazendas coletivas sob controle estatal. Milhões tiveram de deixar o que possuíam. Alguns destruíram colheitas ou abateram o próprio gado antes que o governo o recolhesse. O quintal ficou vazio. A retirada de terra e gado coincidiu com a queda da produção agrícola em várias regiões da União Soviética. Em 1932, o governo limitou a saída de muitos moradores rurais com um sistema de passaportes. A fome atingiu o campo entre 1932 e 1933, e a Ucrânia sofreu o golpe mais pesado. Famílias inteiras desapareceram. Na Ucrânia, essa fome passou a ser conhecida como Holodomor. As estimativas históricas apontam de 3 a 7 milhões de ucranianos mortos pela fome nesse período. Depois daquela fome, o regime levou sua busca por inimigos às cidades, aos quartéis e aos próprios dirigentes. Em 1936, começaram novas ondas de prisões. O Grande Terror durou até 1938. O pico veio nos 2 últimos anos. Quase qualquer pessoa podia receber uma acusação. As prisões atingiram o partido. Também atingiram o Exército Vermelho. Antigos participantes da Revolução Russa foram levados para interrogatórios. Generais do alto comando militar eram interrogados e executados. Funcionários, intelectuais, cientistas e cidadãos comuns sumiam nas novas levas. A sequência começava com a prisão. Depois vinham os interrogatórios. Tortura ou ameaças contra familiares arrancavam confissões de crimes inventados. Em outros casos, a acusação seguia adiante sem confissão. O processo podia avançar em poucos dias. Então chegavam os julgamentos rápidos. Muitos terminavam em sentenças de morte. Outros recebiam a ordem de seguir para um campo. A decisão saía depressa. A vida anterior ficava para trás. Nos campos do Gulag, os presos trabalhavam em minas, canteiros e obras do Estado. Presos já haviam construído o canal Mar Branco-Báltico, ligando os 2 mares. Outros eram enviados para projetos espalhados pelo país. O frio do norte acompanhava o trabalho. Havia fome e doença. As prisões alcançaram antigos revolucionários, oficiais e moradores sem cargo algum. O regime atingiu o partido, o exército e a população civil. Processos rápidos terminavam em sentenças de morte, e muitos dos demais seguiam para campos na Sibéria e no extremo norte. Depois das prisões em massa, a vitória na guerra mudou a imagem pública de Stalin. Em maio de 1945, a Alemanha nazista capitulou na Europa. A União Soviética teve papel central na derrota de Adolf Hitler. Para muitos soviéticos, Stalin era o vencedor. Ele tinha 66 anos. Fumava muito. A fumaça de cigarro permanecia nas salas fechadas, onde recebia seus homens mais próximos. Mas seu corpo já dava sinais claros de desgaste. Stalin sofria de aterosclerose grave. A doença estreita as artérias e reduz a circulação do sangue pelo corpo. Seu estado físico piorava. A vitória continuava nos retratos, nos jornais e nas cerimônias. Dentro do governo, porém, a desconfiança crescia.
Stalin via adversários no partido, entre ministros e nos homens do próprio círculo. Ninguém tinha segurança. Stalin via inimigos no governo, no partido e entre as pessoas mais próximas. A desconfiança do círculo interno logo ganhou uma forma pública. Em 13 de janeiro de 1953, a imprensa oficial anunciou a prisão de 9 médicos. As acusações falavam em diagnósticos errados e tratamentos deliberadamente equivocados. O objetivo alegado era matar dirigentes soviéticos. 6 dos presos eram judeus. A campanha antissemita acompanhou cada comunicado. As manchetes ocuparam os jornais. O rádio repetiu a denúncia. Depois vieram delações, investigações e interrogatórios, enquanto a acusação saía dos consultórios e alcançava o centro do poder soviético. Vyacheslav Molotov, Anastas Mikoyan e Lavrenti Beria temiam entrar na lista. Eles haviam servido Stalin durante décadas. Isso não oferecia proteção. Antigos aliados já haviam recebido acusações de traição e desaparecido nas prisões soviéticas ou diante de pelotões de fuzilamento. Historiadores veem o caso como sinal de risco para uma nova purga, não como uma purga já comprovadamente preparada. Entre os dirigentes, ninguém sabia quem receberia a próxima denúncia. As acusações contra 9 médicos já ecoavam nos jornais e no rádio soviéticos. Enquanto novas prisões pareciam possíveis, Stalin chamou seus aliados para Kuntsevo, na noite de 28 de fevereiro. A Dasha ficava nos arredores de Moscou. Lavrenti Beria, Nikita Khrushchev, Georgy Malenkov e Vyacheslav Molotov atenderam ao chamado. Eram os 4 homens mais poderosos da União Soviética depois de Stalin. No Kremlin, a denúncia de hoje podia alcançar um dirigente amanhã. A reunião seguiu um ritual conhecido: cinema, conversa, bebida e discussões políticas. Esses encontros frequentemente avançavam pela madrugada, misturando momentos descontraídos e decisões de Estado. Khrushchev recordaria, anos depois, que Stalin parecia animado e tinha bebido muito. Nada parecia fora do normal. Por volta das 5 da manhã de 1º de março, os 4 convidados se despediram e deixaram a Dasha. Stalin voltou sozinho para seus aposentos. A porta se fechou e a casa silenciou. Nenhuma ordem veio do quarto. Nenhum chamado chegou aos guardas. Sem autorização direta, eles não entravam nos aposentos de Stalin. Era uma regra sem papel, mas todos a conheciam. Desobedecer podia levar à prisão ou a algo pior. Por isso, a ausência de ruídos não levou ninguém a abrir a porta. Os guardas trocaram de turno durante a manhã e a tarde, enquanto a ordem permanecia a mesma. A manhã passou. A tarde também. Ninguém entrou no quarto, mesmo sem ver Stalin por horas. A espera cresceu atrás daquela porta fechada. Somente por volta das 10 da noite, uma funcionária entrou levando documentos que precisavam da atenção de Stalin. Quase um dia inteiro havia passado desde a saída dos convidados. Ela abriu a porta e encontrou Stalin caído no chão. Ele usava um pijama molhado. Seu corpo estava inclinado para um lado e o rosto parecia pesado, sem movimento. Stalin não conseguia falar. O braço direito permanecia erguido. Em algum momento daquele dia, um derrame cerebral o havia atingido. Sem fala e sem conseguir se mover, Stalin permaneceu no chão, incapaz de chamar por socorro. Depois de tantas horas sem resposta, a espera na Dacha pesava sobre cada decisão. Antes de voltar àquela sala, inscreva-se, ative as notificações e deixe seu gostei no vídeo. Escreva também nos comentários o que mais chamou sua atenção nesta história. Esse apoio permite continuar reunindo relatos assim. A pausa termina aqui. O relato retorna à Dacha de Kuntsevo, onde a demora para chamar os médicos entrava nas últimas horas de Stalin. Na Dacha de Kuntsevo, Stalin já estava caído no chão quando os guardas perceberam a gravidade da situação. Ele permanecia imóvel, respirava com dificuldade e não conseguia se levantar nem falar com clareza. Os guardas avisaram os membros mais altos do Politburo. A decisão seguinte demorou. Ninguém queria assumir primeiro a ordem de chamar médicos ou entrar naquela sala. Durante décadas, um passo errado perto de Stalin podia levar à prisão,
a acusação de conspiração ou a execução. O medo acumulado em torno dele continuava presente, mesmo ali. Chamaram Lavrenti Beria, chefe da polícia secreta e uma das figuras centrais do governo soviético. Beria entrou no quarto, viu Stalin no piso e saiu pouco depois. A respiração pesada continuava, mas os médicos ainda não tinham acesso ao doente. A autorização chegou mais de 12 horas depois de os guardas encontrarem Stalin. Só então os médicos entraram na dacha conhecida como dacha próxima. O exame trouxe um diagnóstico direto: uma hemorragia extensa no cérebro. O lado direito do corpo estava paralisado, a fala estava prejudicada e Stalin quase não respondia aos estímulos. A pressão arterial marcava 190 por 110. Os médicos recorreram a um método ainda presente na prática soviética daquele período. Aplicaram 2 séries de 8 sanguessugas, no pescoço e no rosto, para retirar sangue e tentar baixar a pressão. O procedimento não trouxe melhora. A pressão subiu para 210 por 120 e continuou aumentando durante 4 dias. Stalin ficou na cama da dacha de Kuntsevo, onde passara décadas assinando ordens de prisão, deportação e execução. Agora, os médicos acompanhavam a respiração difícil e os números que continuavam a subir. Depois de horas sem atendimento médico, Svetlana Alliluyeva permaneceu junto à cama do pai. Na dacha de Kuntsevo, a respiração de Joseph Stalin saía pesada, quebrada, cada vez menos regular. Cada intervalo parecia maior. Anos depois, ela registraria aqueles momentos finais em suas memórias. Os médicos aplicavam medicamentos, acompanhavam a pressão e observavam os sinais do corpo sem interromper a vigília. A hemorragia no cérebro deixara uma lesão grave e os recursos médicos daquele período não conseguiam mudar o quadro. O ar entrava aos solavancos. Stalin já não conseguia falar. Nikita Khrushchev, Georgy Malenkov e Lavrenti Beria se revezavam à beira do leito. Entravam, observavam o homem inconsciente e saíam novamente da sala. Stalin ainda vivia, mas a sucessão já exigia conversas entre os dirigentes soviéticos. Beria demonstrava emoção quando se aproximava da cama, segundo os relatos preservados sobre aquelas horas. Pouco depois, ele deixava o quarto. Em outra sala da dacha, discutia planos políticos com integrantes da liderança soviética. Antes que a respiração cessasse, Lavrenti Beria já tratava do poder com outros dirigentes soviéticos. Na noite de 5 de março de 1953, Iosif Stalin morreu em sua residência. Dirigentes da União Soviética estavam ao lado da cama quando confirmaram a morte. Em seguida, Beria saiu do quarto, mandou chamar um carro e partiu para o Kremlin. O motor se afastou da dacha. Testemunhos de pessoas presentes descrevem Beria com alívio visível ao deixar a casa. Eles não provam comemoração, nem registram palavras que possam ser atribuídas a ele. A disputa pelos cargos começou naquele instante. Georgy Malenkov assumiu o Conselho de Ministros e Beria passou a comandar o Ministério do Interior unificado. O registro marcou o fim. 21 horas e 50 minutos, em 5 de março de 1953. A morte de Stalin não encerrou a dúvida médica. Depois que os dirigentes registraram o óbito, a versão oficial apontou uma hemorragia cerebral como causa. O governo soviético vinculou o quadro à idade e a problemas de saúde que vinham piorando havia anos. Esse era o diagnóstico público. Mas os materiais iniciais traziam outro dado sobre o corpo de Stalin. Nos primeiros papéis, uma linha citava hemorragias estomacais observadas durante os exames. No laudo final da autópsia, essa menção não aparece. A discrepância ficou no papel e passou a alimentar discussões entre historiadores. A causa oficial continuou sendo a hemorragia cerebral. Os documentos também registravam a piora da saúde de Stalin antes da morte. Isso não estabelecia um crime, mas também não explicava por que a referência às hemorragias estomacais saiu do relatório final. Vladimir Naumov e Jonathan Brent trataram essa ausência como um indício. Os dois levantaram a hipótese de que Stalin recebeu varfarina antes de morrer. A varfarina é um anticoagulante e interfere na coagulação do sangue. Em doses elevadas, ela pode provocar hemorragias internas graves.
Nada demonstrou que Stalin recebeu essa substância. Os pesquisadores situaram a hipótese numa suposta reunião em 28 de fevereiro de 1953. Segundo eles, alguém poderia ter misturado a substância à bebida de Stalin naquela noite. Essa parte depende da leitura feita por Naumov e Brent. Não há confirmação desse envenenamento. A teoria apontou Lavrenti Beria como principal suspeito. Beria tinha acesso direto a Stalin na reunião descrita. Os autores também relacionaram a suspeita ao temor de novas purgas contra dirigentes soviéticos. Essa possível motivação explica a hipótese. Não confirma um assassinato. Entre os registros preliminares e o laudo final, ficou uma omissão. Os papéis mostram a divergência, mas não revelam quem a produziu. Nenhuma prova confirmou que Stalin morreu envenenado por varfarina. Nenhuma prova transformou Beria em autor comprovado da morte. A hipótese permaneceu limitada pelos próprios documentos que a inspiraram. Em junho de 1953, colegas da liderança soviética prenderam Beria. Eles o acusaram de traição, conspiração e outros crimes contra o Estado. Em dezembro daquele ano, a liderança soviética executou Beria por fuzilamento. Registros históricos atribuem ao general Pavel Batitsky o disparo na cabeça. Meses antes daquele desfecho, a rádio estatal falou ao país. Em 6 de março de 1953, Yuri Levitan anunciou a morte de Stalin. Era uma voz conhecida. Levitan transmitira notícias da guerra durante anos. Em maio de 1945, anunciou a vitória soviética sobre a Alemanha. A reação veio rápido. Milhões de cidadãos saíram às ruas. Multidões se juntaram diante de prédios públicos, bancas de jornal e locais com aparelhos de rádio. Havia choro aberto. Algumas pessoas desmaiavam. Outras rezavam. Muitos ligavam Stalin à vitória na guerra. Retratos dele ocupavam repartições, escolas e espaços públicos. Os materiais escolares reforçavam a imagem de um líder que guiava o país. Essa imagem convivia com prisões, deportações e execuções ordenadas durante seu governo. Mas o culto à personalidade já moldara a figura pública de Stalin por décadas. O luto público começou depois da transmissão oficial. Em 6 de março, a voz de Yuri Levitan confirmou pelo rádio de Stalin. Com a notícia espalhada, a fila para o Salão das Colunas encontrou muros, grades e fileiras sem espaço para avançar. Ali, na casa dos sindicatos, o corpo de Stalin estava exposto. A despedida durou de 6 a 9 de março de 1953. Centenas de milhares seguiram para Moscou. Trens chegavam lotados e as estradas, já congestionadas, recebiam novos veículos. Nas ruas, as filas apertavam cada vez mais. Pessoas ficaram prensadas contra paredes, grades e postes. Algumas caíam no chão. A multidão continuava avançando e pisoteava quem não conseguia se levantar. Homens, mulheres e crianças morreram entre as barreiras e as fileiras imóveis. Historiadores citaram totais mais altos. Nikita Khrushchev estimou 409 mortos durante as cerimônias funerárias. As mortes nas cerimônias não encerraram a crise aberta pela morte de Stalin. 3 anos depois, a direção soviética deixaria o luto público para trás. Em 25 de fevereiro de 1956, Nikita Khrushchev subiu à tribuna em Moscou. Era uma sessão fechada do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética. À frente dele estavam delegados do partido. Atrás dele, décadas de silêncio. Khrushchev falou das purgas contra antigos líderes revolucionários. Citou processos fabricados e execuções em massa. Também descreveu um país onde acusações e suspeitas decidiam destinos. A fala atingia diretamente o governo de Joseph Stalin. Durante anos, a propaganda apresentou Stalin como um líder sem erros, um defensor da União Soviética. Khrushchev atacou esse culto de personalidade e ligou sua imagem pública a decisões de vida ou morte. O dirigente que aparecia nos cartazes agora surgia associado a prisões, julgamentos e fuzilamentos. Os delegados ouviam a acusação dentro do próprio Congresso partidário. Stalin havia morrido havia 3 anos.
Mesmo assim, seu retrato ainda ocupava prédios, jornais e reuniões oficiais. A União Soviética só publicou oficialmente o texto do discurso em 1989. O documento apresentado a portas fechadas nomeava purgas, processos fabricados e execuções em massa. A revisão do passado ainda deixava uma imagem intacta no centro de Moscou. Stalin continuava ao lado de Lenin. Durante alguns anos, seu corpo permaneceu no mausoléu de Lenin, na Praça Vermelha, diante dos visitantes que passavam pelo local. Em 1961, a direção soviética decidiu encerrar aquela exibição pública. A decisão saiu do 22º Congresso do Partido. Na noite de 31 de outubro, retiraram o corpo do mausoléu e o enterraram junto à muralha do Kremlin. O espaço ficou vazio. A mostra pública acabou. A transferência levou Stalin para um túmulo menos visível e mostrou o afastamento oficial daquele culto público. Não apagou seu período no poder. A União Soviética se tornou uma grande potência industrial e militar durante seu governo. O país deixou para trás uma economia agrária devastada e passou a ocupar lugar central entre as potências mundiais. Esse crescimento teve vítimas em massa. Milhões de ucranianos morreram de fome sob as políticas agrícolas do regime, enquanto milhões de cidadãos soviéticos passaram anos em campos de trabalho forçado. Outros milhões foram executados após acusações de traição, espionagem ou conspiração. Muitas dessas acusações não tinham base real. As vítimas ficaram. Milhões passaram pelos campos de trabalho forçado, e outros foram mortos sob acusações de traição, espionagem ou conspiração. Depois que seus restos deixaram o mausoléu, a história volta a 1953. Joseph Stalin morreu naquele ano. Um derrame explica sua morte? Ou outras versões ainda levantam dúvidas sobre aquelas horas finais? Deixe sua leitura nos comentários. Obrigado por acompanhar esta história até o fim. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe os próximos relatos. Até mais!